Dos mais endinheirados aos super espiritualizados, todos nós enfrentamos adversidades. Somente princípios que vêm dando certo há milênios podem te fazer enxergar as saídas desse matagal assustador da nossa existência. E é sobre esses princípios que podem transformar a sua vida que iremos falar hoje. Agora, pegue seu café e vamos juntos para mais um resumo inteligente. Cumprir esses princípios é difícil, mas é a única maneira de viver que nos possibilita ter resultados permanentes e seguros. Garanto que ser guiado por sentimentos ou opiniões alheias também nos conduz a um resultado cruel. Escolha o seu difícil. Escolha com sabedoria, com decisões duras, mas assertivas. Você conseguirá colecionar vitórias durante o percurso e ainda alcançar o sucesso. Este manual é para você aprender, praticar e para que passe a ter a visão privilegiada de quem enxerga as estradas da vida do alto do monte por meio de uma evolução espiritual, expansão da consciência e sabedoria infinita. Faça agora um compromisso de estudar um princípio por dia e em 10 dias a sua vida será outra. Eu, Juliana, como a pessoa que traz esse conteúdo até você, preciso te levar a uma reflexão. Se você não tem 10 dias para se dedicar à mudança da sua vida, talvez você não queira viver essa transformação. A base de todos os princípios que dão certo há milênios é a humildade. Mas ser humilde não é se reduzir ou ser aparentemente menor que os outros. É um estado de espírito e a forma do seu coração. É não ter coragem de sentir-se melhor que ninguém. É saber exatamente quais suas limitações e seus defeitos e não conseguir ser altivo e rebaixar alguém. Significa honrar os outros, ajudar a quem precisa e compartilhar o que temos. Quem diz que não erra? Quem diz que não precisa de ninguém? Quem diz que nasceu assim e não vai mudar, já está nas mãos diabólicas do orgulho e seu fim será terrível. Sem humildade, não haverá cumprimento de nenhum princípio. Número 1. Princípio da maturidade. Quando eu era menino, falava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Você já é adulto, já abandonou as infantilidades emocionais? Adultos costumam ser mais maduros que as crianças, uma vez que, devido à pouca idade e experiência, os pequenos não conseguem prever o resultado de uma situação provocada por uma palavra ou atitude. Por exemplo, tendo passado dos 40 anos, eu tenho a capacidade de saber como vai terminar um conflito provocado por um xingamento e a importância de manter a casa limpa. Uma criança, não. Contudo, a maturidade não é um atributo que vem necessariamente com a idade. Na verdade, é uma lei espiritual que pode ser praticada em qualquer fase da vida. Esta é a característica em comum dos que alcançaram a felicidade apesar das tempestades externas. Sempre estão em paz internamente. Ter maturidade significa fazer o que precisa ser feito e não apenas o que queremos. E maturidade não é um estado de espírito, mas uma busca constante. Com ela, somos úteis à sociedade e trazemos benefícios aos que convivem conosco. Não entramos em qualquer conflito, conhecemos bem a nós mesmos e tratamos as pessoas da melhor maneira possível, porque sabemos que a vida dá voltas e colheremos tudo que plantamos. Entendemos a vida e sabemos lidar com os seus processos. Existem muitas formas de reagir ao que te acontece. No tempo em que eu era estudante, nas aulas de física na escola, você ouviu sobre a terceira lei de Newton, que diz: a toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. Pode-se dizer que toda ação gera uma reação. O segredo é que, se a sua reação for desproporcional à ação que o provocou, é você que vai sofrer, entende? A maneira que você reage define os seus próximos anos.
A proposta espiritual ensinada por Jesus é o mesmo que você saia em desvantagem. Você deve resolver o problema no mesmo dia em que ele surgir. Em outras palavras, não deixe que os problemas pequenos se transformem em problemas gigantescos por causa do seu orgulho. De tudo que lutei para ter, a maturidade foi a mais dolorosa de desenvolver. Sim, em sua totalidade, ela é inalcançável. Afinal de contas, qual ser humano será 100% bom e perfeito? Porém, ela pode ser desenvolvida em nós, e tudo começa com uma decisão. A maturidade mata o orgulho e cancela a vingança. É comum alimentarmos sentimentos pesados e negativos por pessoas que erraram conosco, de um jeito leve ou agressivo, intencionalmente ou não. Essas emoções são mantidas porque há erros cometidos contra nós que são difíceis de esquecer. A maturidade, porém, permite que tanto pessoas como sentimentos saiam da nossa vida, porque não precisam nem podem mais estar ali conosco, ocupando o mesmo espaço. É necessário se desprender do que passou, de tudo aquilo que já não faz mais parte da sua vida, até mesmo quando a vivência passada foi positiva. Se não é mais parte da sua realidade, é essencial que seja deixada de lado para que você possa viver o que ainda está por vir. Não é possível alcançar a paz e a prosperidade se você estiver preso no seu passado. 2. Princípio da verdade. Jesus deixa claro: você só é de verdade quando as suas palavras e atitudes estão alinhadas com a sua mente e com o seu coração. Verdade não é o que você acha que é, mas sim o que está. Mentir é muito mais fácil do que falar a verdade. A verdade dói na hora, mas a mentira dói para sempre. As pessoas que mentem, elas distorcem a realidade ou falam meias verdades. São todas iguais quando o assunto é praticar o princípio da verdade. Não o fazem. Só existe a verdade e a mentira. Tudo que sair um pouco que seja do campo da verdade já é uma mentira. Quem está vivendo na mentira cria muitos artifícios em sua mente para tentar respaldar os seus erros. Existem pessoas que agem assim por influência do mundo espiritual maligno, outras por transtornos psíquicos e outras por um mau caratismo mesmo. Não basta falar a verdade, precisamos ser de verdade. Ter uma vida pautada pela verdade é fundamental para construir laços reais com familiares e amigos. Ninguém gosta de estar na companhia de quem mente. Pouco a pouco, conforme as máscaras caem, as mentiras vão se desmantelando e as pessoas se distanciam em busca de relacionamentos recíprocos. Quem é sincero sempre busca a sinceridade. Os corretos desejam retidão. Os amorosos esperam por amor. Família e amizades são construídas com verdade e reciprocidade. Então, fale a verdade e seja de verdade, pois se você for de mentira, alguém vai derrubá-lo. No mundo dos bem-sucedidos, não há espaço para os mentirosos, porque a mentira impede a prosperidade. Quem é próspero e influente, então, quanto mais de verdade você for, mais pessoas vão escutá-lo. A pessoa que mente busca por afirmação da sua identidade, vantagens pessoal ou esconder quem realmente é. Todas elas desejam o sucesso e talvez até reconheçam que é preciso seguir códigos milenares para conquistar a paz e a prosperidade. Porém, pensam que são a exceção a esses princípios e pegam um atalho. A lei espiritual da verdade deixará sua vida na terra próspera e repleta de paz, ao te dar a credibilidade e a autoridade. Somente a verdade te blinda e te protege. 3. Princípio das palavras. A lei espiritual da vida e da morte. As palavras revelam as intenções, mostram o que está no seu coração. Quando você fala algo, é porque aquilo já tomou a sua mente. Isso também é verdade em relação aos outros. É preciso ter cuidado com quem fala,
o que não é correto, pois geralmente diz o que está impresso em sua alma. O livro de Gênesis registra que Deus criou o mundo inteiro com palavras, não com as mãos. Quando ele disse haja, com o sentido de passe a existir, tudo que há no universo foi surgindo. Dia e noite, sol e lua, estrelas, terra e oceano, vegetais, legumes, frutas e todo tipo de animais. Palavras constroem ou destroem grandes coisas. Basta uma palavra de comando para acionar uma bomba atômica, capaz de varrer cidades inteiras. Para desfrutar bem da nossa existência terrena, não temos outra opção senão aprender a fazer bom uso do sistema de linguagem. Precisamos desenvolver essa competência, essencial para os relacionamentos. Pensar antes de falar, medir a entonação e observar a fluidez do que sai da nossa boca. Palavras são como tiros de canhão na alma quando ditas de forma errada. Contudo, também são cura para o espírito quando faladas na hora certa e com sabedoria. Sua vida pode ser repleta de paz e prosperidade, ou de conflitos e desgosto, a depender de como você usa as palavras. Alcançar certos patamares é demorado e tortuoso. É necessário ter algo especial que chame a atenção e que faça diferença na vida das pessoas. Além de desenvolver um trabalho considerado admirável, é preciso encontrar as pessoas certas, que abrirão as portas certas. Encontrar lugares especiais exige muito trabalho e esforço de cada um de nós. No entanto, com apenas uma palavra, você pode derrubar tudo o que você se empenhou por muito tempo e dedicação para construir. Acredite em mim. Na história, não há registro de alguém que tenha vencido na vida sendo um caluniador, acusador ou um hater. Ninguém que tenha adotado comportamentos destrutivos consta na lista dos heróis da fé. Não é possível maldizer e ser abençoado. Quem sempre dificulta a vida alheia não desfruta da verdadeira paz e prosperidade. As palavras agressivas, elas afastam e geram reações ruins. As palavras suaves abrem caminhos para a união. Nossas palavras têm o poder de mudar a opinião e a forma de pensar dos demais. Então, use-as com sabedoria. Tenha sempre como um objetivo maior alcançar o bem de todos, não apenas o seu. 4. Princípio da escuta. A lei espiritual que dá destino. Desde que eu me entendo por gente, eu corro atrás da sabedoria. Essa foi uma das grandes buscas na minha vida. Amadurecer, polir o meu comportamento, aprender a falar e saber tomar decisões assertivas. Quando eu comecei a me dedicar a esse tema, logo eu aprendi que o oposto da sabedoria é a insensatez. Basicamente, o insensato é aquele que não ouve a quem precisa ouvir, aquele que fecha os ouvidos para os conselhos, para a verdade e até para o óbvio. O insensato faz tolices, não escuta instruções, rejeita a repreensão. Então, a chave para que os seus ouvidos se abram e escutem as pessoas corretas chama-se sabedoria. Tudo aquilo a que damos ouvido é plantado em nossos corações, como uma semente em solo fértil. E o que entra em nossos corações determina os nossos pensamentos e opiniões. Todos os que têm uma vida influente, porém leve, ouvem as pessoas certas e se preocupam com o que e quem vão escutar. Na sua vida, se você deseja alcançar a verdadeira sabedoria, não pode ser diferente. Ao longo da minha vida, houve certos grupos de pessoas a quem eu ouvi e sempre me deram bons conselhos. É claro que para isso é preciso entender se elas queriam o meu bem, o que infelizmente não é o caso de todos. Porém, via de regra, se você sentir que ama e é amado de volta, aconselho que sempre ouça seus pais, seu cônjuge, um guia espiritual,
alguém com riqueza financeira estabelecida e pessoas mais velhas e experientes. Ouvir é essencial para caminharmos nas florestas da nossa vida. Saber a quem ouvir define a nossa alegria ou tristeza, nossa paz ou perturbação, nossa riqueza ou escassez. 5. Princípio da paz, a lei espiritual que é um presente. A promessa da Bíblia é termos a paz que excede todo o entendimento, e não uma vida com angústias, medos e conflitos internos. O cenário lá fora pode ser amedrontador, mas a paz dentro de você equilibra tudo. Mais ainda, a paz, ela está diretamente ligada à sua prosperidade. A paz não está à venda nas prateleiras do mercado. Ela é uma conquista diária. Há duas maneiras, contudo, de tentar alcançar a paz que são antagônicas: a do senso comum e a dos princípios milenares. A do senso comum geralmente visa manter a reputação, contudo, a reputação não conduz à paz nem a mantém. Somente os princípios nos guiam a ela. A paz não é um sentimento, é o estado em que você fica quando toma decisões alinhadas aos seus propósitos e aos seus princípios. A paz é um presente que você já ganhou. Basta colocá-la em prática. 6. Princípio da disciplina, a lei espiritual do crescimento. No livro da Sabedoria Milenar, encontramos a palavra disciplina como sinônimo de repreensão. Essa informação interessante nos leva a entender esse princípio de duas formas. Na primeira delas, disciplina está relacionada à performance e pode significar a forma como executamos algo. A rotina, o ato de fazer o que tem que ser feito. Por exemplo, uma pessoa que deseja passar no vestibular precisa estudar de maneira disciplinada todo dia, diversas horas por dia. Do mesmo modo, um atleta que deseja alcançar o nível olímpico precisa treinar muitas horas diariamente. Na segunda forma, a disciplina está mais ligada à repreensão, chamar a atenção, fazer entender ou aprender algo. Pode parecer contraditório, afinal, como a repreensão pode ser agradável? Contudo, apenas o fato de existir alguém para chamar a sua atenção e dizer o quanto você está errado é capaz de gerar leveza. Essa é a realidade. A repreensão de hoje ajuda a criar os dias agradáveis de amanhã. Também é verdadeiro dizer que a disciplina relacionada à rotina e à performance facilita e muito a sua peregrinação terrena. Grandes mentes da humanidade já disseram que todo gênio que mudou algo no mundo teve uma mãe muito rígida. Alguns até mesmo chegaram a nomeá-la chata. A observação contida nesse modo de pensar traz uma lição. A genialidade deles somente se tornou plena, ou seja, eles só fizeram o que fizeram e foram capazes de alcançar seus objetivos durante a vida porque foram repreendidos e cobrados. Anote essa fórmula de desenvolvimento. Quanto mais disciplina, mais crescimento. Quanto mais você for desafiado a se corrigir, mais se aperfeiçoará e melhor se tornará. Assim, a correção está diretamente ligada aos resultados positivos que você quer conquistar. 7. Princípio da generosidade, a lei espiritual da prosperidade. A vantagem de ser generoso é estar sempre feliz e contente. Em toda e qualquer situação, você encontra o lado positivo e ainda ajuda alguém. Seremos lembrados pelo que demos e odiados pelo que tomamos dos outros. A generosidade é uma decisão. Sempre que ganho roupas ou relógios, também dou roupas e relógios. Quando posso usar a minha influência para promover quem está começando do jeito certo, eu faço. Quando posso contribuir para uma causa humanitária ou social, contribuo. A generosidade se manifesta no espírito e dá frutos na alma. Ou seja, começa com o seu amadurecimento espiritual.
Porém, os resultados são emocionais, como a felicidade e o senso de propósito. Assim, a generosidade logo vira rotina, e todo dia e toda hora enxergamos uma oportunidade de sermos generosos. Quando eu vou a um restaurante e sou bem atendido, jamais incluo apenas 10% obrigatórios para o garçom. Se em vez de dar 10, eu der 15 ou 20, o que isso vai impactar na minha vida financeira? Nada, mas o que mudará na vida de quem recebe? Muita coisa, principalmente em como o outro se sente. A generosidade deve ser um estilo de vida, sem fazer diferenciação de pessoas. Contudo, há 4 grupos com os quais, biblicamente falando, você deveria ser intencionalmente mais generoso: pobres, vulneráveis, órfãos, viúvas, pessoas com deficiência. Alguém que lhe ensinou coisas na vida, professores, mentores e guias espirituais. Deus, guarde uma verdade no seu coração: a generosidade sempre devolve. Por isso, quero que você aprenda esses princípios, pois ao praticá-lo, a sua vida ficará muito mais leve. As suas ações revelam o que mora no seu coração. 8. Princípio da honra. A lei espiritual do reconhecimento. Reconhecer uma pessoa não significa concordar com ela em tudo. Também não é conviver nem sequer morrer de amores por ela. A honra, ela ocorre quando reconheço quem você é, o que você fez ou o que você significa para mim. 5 categorias de pessoas que você deve honrar. 1. Deus. 2. Aquele que ajudou você. 3. Aquele que tem honra. 4. Pai e mãe. 5. Autoridades constituídas. Se a honra é uma escada, a gratidão é o primeiro degrau. Os 4 níveis de honra que pratico. 1. Gratidão. Dizer obrigado a quem fez algo por mim. 2. Reconhecimento. Oferecer palavras e atenção. 3. Materialização. Ofertar presentes ou algo financeiro. 4. Dívida de honra. Reconhecer uma pessoa que merece estar na minha lista eterna dos 3 pontos anteriores. A gratidão é o primeiro passo a ser dado. É muito importante manifestar verbalmente e não apenas deixar subentendido o nosso agradecimento às pessoas que o merecem. Essa é, inclusive, uma forma de ganhar uma pessoa. Todos já passamos por situações em que um simples obrigado fez toda a diferença. O reconhecimento é o nível 2. É quando uma pessoa fez algo por mim, a ponto de agora ela merecer o meu tempo, meu reconhecimento público e a minha atenção. O reconhecimento, ele estreita laços e forja aliados. Não o negligencie. A materialização é quando eu entendo que o favor que recebi é mais bem retribuído com algum presente. Ou então, quando a pessoa que deseja honrar prefere esse tipo de demonstração. Quando recebemos um presente, entendemos que aquela pessoa dedicou tempo pensando no que ofertar, esforçou-se para encontrar algo adequado e até dispôs até os seus recursos financeiros para isso. É um sinal visível e concreto da gratidão que brota do coração. E por fim, o último nível da honra é a dívida. É quando eu entendo que sem aquela pessoa a minha vida não seria possível da forma que é hoje. 9. O princípio do perdão. A lei espiritual da libertação. Você está sem falar com alguém ou precisa perdoar alguma pessoa que tenha te ferido? O perdão, ele é um tema complexo, o que coopera para que ele seja muito mal compreendido. Ao contrário de que muitos pensam, perdoar não é validar ou aprovar o que o outro fez. Não é entender, no sentido de ser compreensivo, o que fizeram contra você. Também não é justificar a ação do outro, oferecendo explicações e atenuações. Perdoar é tirar a mágoa do próprio peito, é libertar-se. Preste atenção, perdoar não é aceitar a pessoa e se relacionar novamente com ela. Perdoar é libertar espiritualmente quem agiu errado e deixar o seu coração em paz para seguir em frente com a sua vida. O perdão
É o único princípio milenar que é condicional. Você só é perdoado se também perdoa. O perdão, ele é uma fonte de vida. O perdão, ele é uma obra espiritual e emocional que libera todas as áreas da nossa vida, financeira, familiar, relacional, profissional. O perdão é uma lei espiritual que escreve o seu futuro e apaga o seu passado. 10. O princípio da evolução espiritual, a lei espiritual da invencibilidade. Não há paz e prosperidade sem espiritualidade. Conhecer a Deus é algo inalcançável, infinito. Crescer no conhecimento de quem é Deus se trata de uma busca infindável. Se você sequer acreditava em Deus antes de começar a ler este livro, eu creio que agora já tem uma base suficiente para querer descobrir a verdade. Ele não é só real, como é imensurável e insondável. Ele pensou em tudo antes de nos criar, antes de formar o universo. Ele estabeleceu princípios para nos proteger e promover essa peregrinação terrena. O nosso Criador, ele é perfeito. Precisamos de um apoio sobrenatural para seguir cada um dos preceitos que estudamos aqui. O único problema é que a religião praticada hoje em dia nem sempre está relacionada à verdadeira fé. Uma vez que a fé bíblica não implica simplesmente ser fiel às regras ou aos dogmas da igreja, seja ela qual for, mas ajudar os órfãos e viúvas e manter-se livre da contaminação desse mundo. Ou seja, ajudar quem precisa e ficar longe de tudo que é errado. Uma pessoa que está em evolução espiritual, ela mostra sinais evidentes. Entre eles, nunca está na roda da fofoca. Não tem o costume de usar palavras de baixo calão e não faz comentários imorais. Essas pessoas são conhecidas por seu espírito de serviço e presteza. Não provocam conflitos, são pacificadoras, têm discernimento e domínio próprio, que é a prova de que o Espírito Santo a ajuda do alto. As pessoas que evoluem espiritualmente guardam semelhanças entre si. Se você observar, verá que elas passam a ter atitudes idênticas e ficam parecidas no modo de agir. Listei a seguir 10 características das pessoas que evoluem. Perceba que todas elas são resultados da aplicação prática do que você aprendeu aqui. 1. Não são egoístas. 2. Priorizam ouvir a voz divina e cumprir a sua vontade. 3. Têm uma vontade incontrolável de compartilhar a verdade. 4. São generosas e têm alegria em presentear. 5. Demonstram empatia e compaixão. 6. Servem aos demais sem esperar receber algo em troca. 7. Não julgam qualquer um, mas agem com misericórdia. 8. Não escutam ou participam de fofocas e intrigas. 9. São gratas por tudo. 10. Colocam o que é certo acima da própria vontade. O amor é o princípio de tudo. Afinal, o que é a evolução espiritual? Antigamente, quando alguém maltratava ou contradizia você, a sua resposta se baseava em suas emoções. Agora, você age de acordo com o que está escrito no livro da sabedoria milenar. Essa diferença de conduta é profunda e transformadora. Agora, você tem domínio das suas emoções e pensa na outra pessoa, apesar de ela falar e agir de forma indevida. Essa é uma clara demonstração da evolução espiritual. Em vez de guardar rancor, você perdoa quem feriu seus sentimentos. Sua posição é a de quem alimenta o inimigo que tem fome, ainda que ele tenha perseguido ou falado mal de você e da sua família. Agora, você não tem mais a ideia de que tem que gostar de todo mundo. Na verdade, criou a consciência de que deve amar o próximo. Gostar é sentir prazer ou agradar-se com algo ou alguém. Gostar é um sentimento. Amar, por sua vez, é um mandamento. Então, quando você ama, começa realmente a progredir espiritualmente. Amar gera evolução espiritual.
Os princípios milenares são mais do que regras ou estratégias passageiras. Eles são verdades que resistem ao tempo e podem transformar a sua vida se aplicados com disciplina e propósito. Eu espero que esse resumo tenha te inspirado a buscar ainda mais conhecimento e colocar esses ensinamentos em prática no seu dia a dia. Se você tem interesse em ler o livro completo e aprofundar ainda mais esses princípios, o link para a compra de uma forma segura e que seja entregue na sua casa está na descrição desse vídeo. E se você gostou desse conteúdo, não esquece de curtir, comentar e se inscrever no canal para receber mais resumos como esse. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.